A última era Abel Braga começou oficialmente no Internacional. O treinador desembarcou em Porto Alegre, entrou no CT Parque Gigante, conversou com a torcida, treinou o time, falou com os jogadores, atendeu a torcida, farmou aura na chegada ao estádio Beira-Rio e na entrevista coletiva emocionou. Ele explicou o porquê aceitar este desafio, que para muitos é um desafio de maluco, mesmo sem receber R$1 naquela que marcará a sua última passagem como treinador da carreira. Abel Braga também conseguiu detalhes a respeito da partida desta quarta-feira contra a equipe do São Paulo. Um time um pouco mais reativo, mas sem deixar de atacar, a partir também da ação que ele fez no vestiário, chamando a confiança de jogadores que estavam em baixa. A gente explica tudo sobre o primeiro dia de Abel como técnico colorado no Diário do Inter KTO deste domingo, 30 de novembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo e, claro, um dia todo voltado para Abel Carlos da Silva Braga, o grande personagem deste momento do ambiente colorado, chamado para estar no comando técnico da equipe nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro contra São Paulo e contra a Red Bull Bragantino. Eu gravei um conteúdo aqui no canal pela manhã, fim da manhã, início da tarde. Abel Braga já desembarcou em Porto Alegre. Diante de dezenas de torcedores, ele cumprimentou a absolutamente todos e falou com a imprensa. Um emocionado Abel Braga que também emocionou o torcedor. Tudo sobre o desembarque de Abel Braga e a chegada dele aqui em Porto Alegre no vídeo que eu gravei direto do Aeroporto Internacional Salgado Filho no início da tarde deste domingo. Mas o movimento Abel Braga não parou por aí e ele já começou a fazer a diferença no ambiente colorado. Do aeroporto, Abel Braga foi para o CT Parque Gigante e no CT Parque Gigante encontrou um grupo de torcedores organizados que esteve lá para recepcionar Abel Braga, para apoiar o agora novo técnico do Internacional. Abel Braga pediu para o motorista parar o carro e ele desceu para conversar com os torcedores. E a conversa de Abel Braga com os torcedores é uma aula de gestão de vestiário fora do vestiário. A gente ouve aqui o que Abel Braga falou, tete a tete com os torcedores colorados. Eu tenho que vir junto da defesa. Eu quero pedir a vocês. Vamos ir, meu. Porque pra mim não tem multiplicação o que está se passando. Só que o que está fudido é o anímico. Então, cara, o jogador vai chegar aí para trabalhar, domingo, não sei o quê. Eles vão morrer, dá força, pelo amor de Deus. Porque depois eu sozinho, eu posso querer virar lá dentro e o cara chegar pior do que ontem. Entendeu? Pô, vocês estão dando maior força, estão sendo fantásticos, cara. Mas agora faltam 2 jogos e o cara chegar hoje. Pronto. Pra eles, alguns aí, que a maioria eu não conheço, novo treinador, a cabeça do cara mais fodida, aí fudeu mesmo. Tá? A gente tá continuando. É claro que aqui Abel Braga usou todo o prestígio que ele tem e está obtendo mais ainda pelo gesto de aceitar neste momento difícil o Internacional. Ele chegou no CT Parque Gigante e já começou a trabalhar. Seu primeiro ato foi uma reunião com a comissão técnica, com o Pablo Fernandes, que é o auxiliar técnico permanente, com os analistas de desempenho do Internacional, a fim de montar as estratégias de treino para esta semana de trabalho que ele vai ter para tirar o Internacional da zona do rebaixamento. E aí houve uma grande reunião no vestiário do Internacional. Abel Braga foi apresentado para o grupo de jogadores
e falou. E na fala, Abel Braga conseguiu despertar algumas reações por parte do grupo. O principal objetivo do treinador colorado foi descontrair o ambiente. Ele disse que precisa de um astral leve, precisa de um astral positivo para que o time possa render dentro de campo aquilo que precisa render dentro de campo para que o Inter saia desta situação. Para isso, fez brincadeiras, colocou os jogadores para cima, deu confiança para alguns atletas em especial. Um caso, por exemplo, foi envolvendo o volante Richard, que jogou com o Abel Braga no Vasco da Gama. Ele estava sentado para trás, meio com cara de sério, no fundo da sala. O Richard está meio escanteado no elenco do Internacional. E o Abel Braga falou: "Ô Richard, o que está fazendo aí? Vem aqui para frente, senta aqui. Vai ser importante também", chamando todos os jogadores, até aqueles que estão em baixa, para ajudar nesse momento difícil. Esse foi o principal objetivo dessa conversa de Abel Braga com um grupo de jogadores, tá? Alguns pontos importantes. Abel Braga, em frente a todo o elenco, garantiu que Bryan Aguirre será titular no jogo contra o São Paulo. Foi o único jogador que Abel Braga escalou para esta partida, pela confiança que é necessário dar ao lateral direito argentino e, segundo ele, pela importância que Aguirre terá em seu esquema tático. Ele disse que o Aguirre é um jogador que raramente falha, que falhou no jogo contra o Vasco da Gama e que viu o quanto ele se abalou com isso e que são coisas que acontecem, que ele vai dar a volta por cima, é necessário dar confiança para ele. Ele deu esse carinho para o Bryan Aguirre e já o confirmou como lateral direito titular. Além disso, teve uma conversa especial também com o Rafael Borré, disse que é fã do jogador, que o Borré é um casca-grossa que sabe que não está em uma boa fase, não veio para o Inter em um melhor momento, mas que tem certeza que ele vai dar a volta por cima e dar conta do recado. Um outro ponto de Abel Braga também nessa conversa com o grupo de jogadores foi a respeito do seu modelo de jogo. E a gente já tem aqui algumas ideias do que Abel Braga trabalhou em seu primeiro treino comandado no CT Parque Gigante. Um treino que agradou muito ao técnico colorado. Ele se disse encantado com o que o time apresentou dentro das propostas que ele trouxe para o elenco. E, digo mais, Abel vai mexer no time. O jeito que o Abel vai jogar é diferente do jeito que Ramon Dias estava jogando. Ele não veio para manter o modelo tático e manter as ideias que estavam sendo colocadas pelo antigo treinador. Ele vai mexer no time. Não deu muitas pistas ainda, a gente tem alguns indícios que eu vou trazer aqui. O primeiro deles a gente sabe, Bryan Aguirre titular, confirmado pelo próprio treinador perante todo o grupo, o que significa que Bruno Gomes, que ele mesmo admite ser um dos melhores jogadores do Internacional neste momento, vá para o setor do meio-campo. Tendência de um time com 3 volantes, até porque a ideia de Abel Braga é ter um time mais consistente do ponto de vista defensivo, que ataque, mas que seja consistente do ponto de vista defensivo. É muito provável que ele tenha uma linha de 3 volantes, com Thiago Maia, Alan Rodrigues e Bruno Gomes. E aí, do meio para frente, Alan Patrick deve jogar. A dúvida é sobre Borré ou Johan Carboneiro. O Vitinho é outro jogador que deve se manter na equipe titular. Ele disse que já tem uma ideia sobre como o São Paulo vai atuar. O São Paulo deverá vir com 3 zagueiros. Ele abriu isso na entrevista coletiva e vai montar o seu planejamento também voltado para esta situação, tá? Um outro papo que Abel Braga teve foi com o capitão Alan Patrick, que teve uma conversa com Abel Braga, que trabalhou com ele no ano de 2014 aqui no Internacional, e Abel Braga disse que quer mais do capitão colorado, que fez uma pressão, inclusive um lobby teria sido feito pelo Abel Braga para que Alan Patrick tivesse sido convocado para a seleção brasileira, e que ele vê que o Alan Patrick não está entregando tudo aquilo que pode entregar. E o Alan Patrick concordou. E Abel Braga disse que irá cobrar por parte do capitão colorado uma participação maior, atuações melhores nesses 2 jogos que restam do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo e também contra o Red Bull Bragantino, tá? Depois do que aconteceu no CT Parque Gigante, a apresentação, o primeiro treinamento, as primeiras ideias propostas por Abel Braga, ele veio atravessar a rua para a entrevista coletiva aqui no estádio Beira-Rio. E ele chegou de uma maneira absurda. Primeiro que a apresentação de Abel Braga teve muita gente, conselheiros do Internacional que trabalhavam com Abel Braga em outros momentos, torcedores organizados, foram convidados e estiveram presentes aqui na sala de imprensa do estádio Beira-Rio. E o Abel Braga, ao invés de entrar pelo vestiário, como normalmente se faz, entrou pela porta principal
no meio da galera, recebendo aplauso, sendo ovacionado por todo mundo, porque a ideia do Abel é justamente virar esta chave de ambiente, trazer um ambiente positivo. E essa atitude dele de fazer com que a sala de imprensa o aplauda, o reverencie, também faz parte desta estratégia adotada pelo Abel Braga de melhorar o ambiente como um todo, e ele fez isso de uma forma na entrada da sala de imprensa. Tá? Depois veio a entrevista do presidente Alessandro Barcelos com o Abel Braga, o presidente Alessandro Barcelos apresentando o Abel Braga, que o próprio presidente disse não precisa de apresentações, e aí o presidente Alessandro Barcelos deu uma informação que é absolutamente diferente de tudo que a gente viu no futebol nos últimos anos. Abel Braga solicitou ao presidente do Internacional para que o contrato dele por esses 2 jogos seja sem remuneração. Abel Braga não receberá R$1 pela semana que irá trabalhar aqui no estádio Beira-Rio na tentativa de tirar o Internacional da zona do rebaixamento. Quando o presidente anunciou isso, a sala de imprensa inteira, com os torcedores, com os conselheiros, aplaudiu o gesto de Abel Braga com o Internacional. E na entrevista, Abel Braga deixou claro o motivo para tomar essa decisão. O Abel Braga disse que ele aceitou o chamado feito pela direção colorada por ter um gosto amargo, por ter um sentimento negativo em relação ao rebaixamento do Inter em 2016, quando em uma das trocas de treinador ele foi convidado pela direção e acabou recusando, e depois ele se sentiu culpado com isso, e ele disse que não queria aquele sentimento negativo de novo no coração dele, e por isso resolveu aceitar mesmo que estivesse aposentado. O Abel Braga deixou muito claro essa motivação para aceitar. O D'Alessandro se emocionou, ele acompanhou a entrevista coletiva ao lado, tá, na sala de imprensa, e ele se emocionou, chegou a chorar em determinado momento. O diretor técnico D'Alessandro, pela ligação que ele tem com o Abel Braga, foi ele quem ligou, telefonou para o agora técnico colorado vir, e todo mundo muito emocionalmente mexido com a chegada de Abel Braga aqui no estádio Beira-Rio, tá? Mas teve um momento onde Abel Braga deu uma pisada na bola. Ele foi contar uma brincadeira que ele fez com o D'Alessandro no bastidor do CT Parque Gigante, e ele falou isso aí. O Dali parece uma formiguinha, ele está em tudo que é lado do campo, está no vestiário, está na sala do presidente, está aqui na minha sala, está ali. O que foi? Eu falei, não foi isso. Eu falei, não, mas não foi isso, não precisa daqui. Ô, cara, eu fiz uma brincadeira, no fundo ele deu esporro em todo mundo. Eu falei, eu não quero uma porra do meu time tirando camisa rosa, eu quero time de viado. E ele já falou, não falei que eu não tinha que tirar essa camisa aí, aquele negócio. Então vocês veem como ele... Esse cara não para, cara. Esse cara tem que ser ídolo, ele não para. Não foi feliz, foi uma fala bem lamentável. A gente vem aí de uma fala do Ramon Dias que gerou muita repercussão negativa. O Abel Braga está sendo elogiado e aplaudido por absolutamente tudo e merece todas as referências, mas aqui ele foi mal. Depois ele até foi questionado sobre isso e disse, cara, ali eu precisava de algum artifício para fazer uma brincadeira com os jogadores. Pisou um pouco na bola de trazer isso para público dessa maneira, pode ofender muita gente, mas foi uma pisada na bola, uma escorregada que o Abel Braga deu feia nessa entrevista coletiva, tá? Informações importantes também do contexto colorado. Hélio Carraveta será auxiliar técnico de Abel Braga, que também trouxe Joelmir Souza, que foi fiel escudeiro de Abel durante toda a carreira, auxiliar técnico de Abel, e estará como auxiliar nessa empreitada e já encontra a delegação do Internacional em São Paulo. A viagem vai acontecer nesta segunda-feira. Uma outra informação importante é que o Inter manteve em sua comissão técnica Diego Pereira, preparador físico de Ramon Dias, brasileiro, não foi desligado junto com o restante da comissão técnica, segue fazendo trabalho no bastidor do CT Parque Gigante. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Domingo teve jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians com o Botafogo, o Fortaleza também, e vão ter jogos ao longo de toda a semana, lembrando da chance extra da KTO. Faz o teu cadastro, o link vai estar fixado aqui nos comentários, e dessa forma você se cadastra na KTO. A KTO é uma casa de apostas regularizada, gaúcha, CNPJ gaúcho, paga imposto aqui no Rio Grande do Sul, e a gente tem orgulho de dizer que é a nossa casa de apostas. Jogue com responsabilidade, lembrando que é o site proibido para menores de 18 anos e que apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!